Não paternal, humana e espiritual. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos disciplinar. Como eu falei da minha vovó, que me orientava, que me conduzia, que me ensinava, irmão. Eu não vou me sujeitar muito mais, além daquilo que eu me sujeitei à minha vovó, além daquilo que você se sujeitou ao seu pai ou à sua mãe, você não vai se sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos para viver? Lembra quando você agia de uma forma indecente, que a mãe vinha, puxava a orelha, o pai vinha, dava ali uma cipuada, porque hoje não pode, porque os direitos humanos, BBB, bababá, BBB, porque não pode tocar no filho, não pode maltratar, não pode ferir a alma, mas não pode corrigir quando necessário. Aqui em casa nós temos uma regra com a nossa filha. Primeiro conversa, conselho. Saiu da linha, tem uma palmadinha santa. Tem sim. Tem uma palmadinha santa. Uma palmadinha em graça. Ué, se o Pai dos Espíritos, o nosso Pai espiritual, em graça, nos corrige, nos disciplina. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigir. Desculpa aí se você não pensa como eu penso, tá? E nós o reverenciávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Queridos, Deus é Pai do teu espírito. Agora, quando ele te corrige no espírito, isso não significa, porque ele me corrigiu no espírito, então na carne eu posso fazer o que eu quiser. Malandro, malicioso. Você já viu que tem gente assim, graça? Porque a palavra de Deus está dizendo, irmão. Ô, irmão Elcio, você está parecendo um sistema religioso, irmão Elcio. Você nunca leu 2 Coríntios, irmão Elcio, capítulo 5, versículo 16? A ninguém conheçamos segundo a carne. Querido, vamos interpretar o texto. Nós temos várias mensagens que a ninguém conheçamos segundo a carne. Paulo está falando para os coríntios, o povo de Corinto, que conheceu Jesus de Nazaré segundo a carne, que ele fala no capítulo 15, que Jesus apareceu a mais de 500 irmãos depois da ressurreição, e muitos dos irmãos que Jesus apareceu depois da ressurreição ainda viviam na época de Paulo. E aí Paulo vai em 2 Coríntios 5,16 e diz, olha, a ninguém conheçamos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, porque havia pessoas ali dentro do contexto que tinham conhecido Cristo segundo a carne. Aí Paulo diz, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, segundo a lei, agora em graça já não é deste modo. Aí no 17 ele diz, as coisas velhas se passaram, o Cristo segundo a carne, a lei, o cumprimento da lei. Eis que tudo se fez novo, uma nova aliança, um novo pacto. Viu aí? Não tem nada a ver usar o capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, para dizer, a ninguém conheçamos segundo a carne. Então não importa o que você faça, não importa o que você... Não importa? Não importa? Então, porque Deus é Pai do meu espírito, então na carne eu vou aplantar, meu irmão. Vai! Vai, negão, vai! Você está achando que a carne é... A carne. Você tá achando que a graça é licenciosidade para a carne? A graça é liberdade de espírito, não licenciosidade para andar do jeito que você pensa que deve andar. Pode andar, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Tudo é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Entendeu, abençoado? É claro que eu não vou fazer um pré-julgamento segundo a carne. Eu acho que esse irmão que comentou aqui é filho de Deus.
Ah, eu acho que aquele outro irmão não é filho de Deus. Não, esse aqui é filho de Deus, mas aquele não é filho de Deus. Eu não posso julgar ninguém segundo a carne para dizer quem é filho e quem não é, porque eu não sei, só Deus sabe. Agora, pegar aquele versículo para me encobrir, para dizer que você não tem que falar nada se eu andar no erro, se eu andar no engano, se eu andar de qualquer jeito, porque afinal de contas você não tem que me olhar segundo a carne, porque Deus não me olha segundo a carne. Quem disse que Deus não te olha segundo a carne? Ele é pai do teu espírito, mas se ele não olhasse segundo a carne, ele não deixava o evangelho, como disse Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 11 e 12. A graça se manifestou educadora, ensinando-nos a renunciar às paixões e à concupiscência mundana do presente século. Se Deus não te olhasse segundo a carne para te orientar e te disciplinar, para que você venha manifestar a glória dele como filho, ele não usava a boca de Paulo para dizer que Deus não te chamou à prostituição, mas sim para a santificação. Para dizer que é uma luta constante a carne contra o espírito contra a carne. Que quem pratica feitiçaria, prostituição, avareza, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes não herdarão o reino. E aí? Ou não foi Deus? Hã? Porque se Deus não te olha segundo a carne, e essas coisas são obras da carne, por que o evangelho condena? E aí, irmão? Deus é pai do espírito. Ele nos corrige no espírito, porque é no espírito que ele nos ensina, é no espírito que ele nos edifica, e através do espírito que está instruído, ensinado, edificado, você agora vai doutrinar as paixões da carne. Por isso que Paulo disse, viu aí? O pregador da graça, Paulo. Já pensou se Paulo se cobrisse com o mesmo versículo que ele falou? Já pensou se Paulo dissesse, ninguém me julgue segundo a carne? Porque ainda que eu tenha conhecido Jesus segundo a carne, agora eu já não conheço desse modo. Imagina se Paulo dissesse isso. E aí? Mas Paulo disse, eu esmurro a minha natureza, o meu corpo, para que pregando aos outros, eu não venha a ser reprovado. Paulo dizia, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu acabo fazendo, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Mas eu dou graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo, que me disciplina, que me corrige, que me chama atenção, que me ensina como pai do meu espírito. Viu aí? É igual os engraçadinhos dizem assim, não, porque na graça é tudo espiritual. Eu já estou na pátria espiritual, eu já estou no reino espiritual, eu não como, não bebo, eu não sinto dor, eu não sinto fome, porque tudo é espiritual. Eu não preciso me reunir. Você não precisa, você não é obrigado. Mas condenar também é outra coisa, né, irmão? É errado se reunir, porque se reunir é sistema, porque a palavra é para o nosso espírito. Aleluia. Ah, é? É para o teu espírito. Mas quando a palavra diz para você deixar as obras carnais, é as obras do teu espírito ou da tua carne? Da tua carne. E aí, não é o Pai ensinando? Quando a palavra diz para você exercitar o amor, a misericórdia, é o teu espírito que vai fazer isso? Ou é o teu corpo, este veículo, este véu, através da edificação que há no teu espírito? Eu acho que já deu para vocês entenderem essa mensagem. Eu acho que nós já entendemos o que o escritor estava falando, movido pelo Espírito. Mas eu vou terminar a leitura. 12, agora o 10. Porque aqueles, falando dos pais segundo a carne, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiram como bem lhes parecia. Ou seja, era critério deles. A minha vovó, o seu papai, sua mamãe, lhe corrigia do jeito que eles achavam conveniente. Tá? É o 10. Porque aqueles, falando dos pais, humanamente falando, na verdade, nos corrigiu por um pouco de tempo, como bem lhes parecia. Mas este, falando do pai espiritual, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E aí? E aí, irmão? 11. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de alegria, senão de tristeza.
mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que são exercitados por elas, pela correção do Pai. Versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. 13. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado, curado, restaurado. Viu aí, abençoados? Então fique aqui com essa reflexão. Nós tínhamos, ou temos, né? Vai depender de cada um de vocês, os nossos pais segundo a carne para nos corrigir segundo bem lhes parecia. E nós estávamos ali sujeitos a eles. E o Pai espiritual, e o Pai dos espíritos, não sujeitaremos muito mais a Ele para termos vida, para vivermos esta graça, para reinar em vida, para desfrutar dos benefícios da sua obra? Ou eu estou errado, ou eu estou sendo muito radical e em graça vale tudo, porque afinal de contas o espírito está salvo, BBB, bababá, BBB, e Deus não me olha segundo a carne, como eu falei. Eu já tenho umas 3 a 4 mensagens aqui no canal sobre isso. Não confunda gato com lebre. 2 Coríntios 5,16. Tem muita gente em graça e até alguns pregadores usando o texto isolado, fora do contexto, para dizer que Deus não te olha segundo a carne. Então, você pode... Tinha um pregador aí, um tempo atrás, que trazia uma mensagem em graça, ele já morreu. Que era tudo liberal. Porque em graça, Deus não olha ninguém segundo a carne. Então, camarada, joga tatuagem. Não que seja pecado tatuagem, tá, pessoal? Não tem nada a ver pecado com tatuagem. Mas eu falo que o povo se tatuava com o número 666, né? Dizendo que era o número da prosperidade. E o povo vivia totalmente na libertinagem, na licenciosidade, na carnalidade. Todo mundo achando que estava agradando a Deus, porque Deus não olhava ninguém segundo a carne. Então era pince na venta, na orelha, no zóio, no umbigo e tal. Não estou dizendo que isso é pecado, irmão, tá? Pelo amor do Pai. Mas eu estou dizendo que as pessoas não procuravam um padrão cristão, de santo, de filho de Deus, não. E via de qualquer jeito. Aquele que praticava a homossexualidade, ele estava convencido que Deus nem tinha problema algum com aquilo, então ele se via aquela que traía o marido, ou o marido que traía a esposa. Afinal de contas, o espírito está salvo, então você poderia até matar, como tem alguns pregadores em graça aí, que o adúltero, que o estuprador, que o abusador de menores, que só falta dizer isso, né, irmão? Que tudo isso está fazendo a vontade de Deus. Uma coisa é Deus estar vendo todas as coisas. E nesse sentido, nesse âmbito aqui, nessa horizontal, ele deu um livre-arbítrio. O homem faz o que ele quer. Na horizontal, sim. O homem faz o que ele quiser. Uma coisa é Deus estar vendo, Deus está permitindo. Outra coisa é Deus estar colocando no coração do ser humano para que o homem vá lá, que estupre uma criança, que mate alguém, que o marido bata na mulher. E dizer que Deus está fazendo isso porque tudo é propósito de Deus. Para com isso, vai se converter, rapaz. Que graça é essa, rapaz? Você perde, ele tropeça. Você é um filho da perdição disfarçado, irmão. Eu posso errar. Não sou perfeito, como eu erro. Mas dizer que o errado é certo, porque eu estou errando? Para com isso, irmão. Cismei agora. Para com isso, abençoado. Cuidado com quem vocês estão ouvindo aí. Esse universalismo disfarçado, que todo mundo é filho de Deus, que todo mundo está fazendo a vontade de Deus. Tome cuidado, irmão. Por favor. Você não vê isso nas Escrituras. As Escrituras não dão respaldo nem no Velho Testamento e muito menos nas cartas paulinas. Pelo contrário, Paulo foi mais quem orientou, quem disciplinou o povo. Vocês são templo do Espírito Santo. Não há comunhão à luz e às trevas. Deus não se agrada da prostituição. Foi Paulo que falou isso. Vocês estão permitindo, Paulo falando aos Coríntios, que o jovem se relacionou com a mulher do próprio pai. Paulo disse, expulsa esse Nico daí, isso está errado. Não abraça essa causa. Mas hoje não. Todo mundo é salvo no Espírito, todo mundo está fazendo a vontade do Pai. É?
Quero ver quando essas pessoas que pensam desta forma forem vítima da marginalidade. Que nunca aconteça isso, mas que Deus o livre. Mas um filho, uma filha for abusado, se essas pessoas não vão procurar justiça, porque vão dizer, não, deixa lá, porque foi da vontade de Deus. Foi Deus que quis. Foi Deus que quis que abusasse do filho, da filha. Foi Deus que quis que o homem agredisse a mulher. Para com isso, rapaz. Não estou irado não, tá, pessoal? Eu estou falando com a expressão aqui porque é algo inconcebível, inadmissível. Não tem como tolerar isso, irmão. E muitas pessoas que estão aqui acompanhando esse canal, que sabem que a gente não compactua com isso, que acompanha lá outros irmãos que também não compactuam com isso, corre lá nesse canal para deixar like. Você é livre, faça o que você quiser. Mas para fortalecer essas ideias de que tudo é Deus. Ué, se tudo é Deus, e por que ele persegue o irmão Geraldo? Já que o Geraldo está fazendo tudo que Deus quer, por que ele persegue o irmão Geraldo dizendo que o irmão Geraldo está errado? Vai entender, né, irmão? Me desculpe aqui o desabafo, tá? Mas eu tinha que falar isso. Uma coisa é obra da carne, que todos os filhos de Deus têm consciência. Eu estou errado, eu preciso mudar. Não sou Adão que disse foi a mulher que tu me deste. Não sou o sistema religioso para dizer que é o diabo que está me incentivando, que é a pombagira que está me levando a trair o marido ou a me prostituir, que é o preto velho, que é chucaveira. Não, eu sou responsável pelas minhas atitudes. Eu preciso me responsabilizar. Quando eu erro, é porque eu sou errado e eu preciso me consertar. Quando eu acerto, é porque a palavra me orientou e, glória a Deus, consegui vencer, venci, acertei. Amém, meus irmãos? Quem está entendendo o manto de glória aí? Então, esse é o nosso procedimento aqui, tá bom? Graça e paz, fique na paz de Cristo, consciente que temos um Pai espiritual que nos disciplina no Espírito, mas que essa disciplina redunda em uma vida em temor de Deus aqui, humanamente falando, tá bom? Graça e paz, graça eterna.